que vencedores e somos livres em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. É a palavra de Deus. E eu quero ler e diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, frutificai. Sede férteis e multiplicai-vos, frutificai. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi feito mais excelente que os anjos. O homem foi dotado de alma. Corpo humano recebeu o sopro do Espírito de vida de Deus e se tornou alma vivente. E o ser humano tricotômico, espírito, alma e corpo, em comunhão plena com Deus, na presença de Deus, recebeu autoridade, recebeu domínio, recebeu livre-arbítrio, poder de decisão, mas também recebeu a capacidade de governar, de dominar sobre a criação. Hoje eu estava meditando sobre isso. Vi uma imagem de um surfista dentro de um buraco de água e eu fiquei meditando naquilo. Como é que o ser humano consegue domesticar um leão? Como é que o ser humano consegue domesticar uma fera selvagem? Como é que o ser humano consegue domesticar uma serpente venenosa? Como é que o ser humano consegue controlar a força do fogo, a força do vento? Como é que o ser humano pode controlar a água, o fluxo da água? Como é que o ser humano pode controlar uma bola de futebol? Como é que o ser humano pode controlar uma prancha? Como é que o ser humano pode controlar os instrumentos que usa? Até mesmo um lápis ao escrever. Como ele consegue controlar? O fato é que Deus criou o homem, a imagem e semelhança, e o criou e o colocou num ambiente de sua presença que tinha muitos benefícios. O Éden, conhecido como Jardim do Éden, era um lugar de delícias, lugar onde Deus criou o homem para que ele pudesse estar ali, se alimentar ali, sobreviver ali, se multiplicar ali, frutificar, ter qualidade de vida ali, ser feliz ali. Ali não havia enfermidade, ali não havia dor, ali não havia crime, ali não havia violência, ali não havia vírus, não havia pandemia, ali não havia fome, porque tudo que Deus criou, criou para o homem, para que ele desfrutasse. E no Jardim do Éden o fez. Criou o homem à imagem e semelhança e a criação dispôs para que o homem a dominasse. Tanto é assim que você vai ver nesse capítulo 1, que Deus dá a ordem ao homem, dá nome aos animais que criou. Todos os animais que Deus criou, criou para procriar-se, mas criou para alimento do homem também. Deus deu a capacidade a ele de dar nome aos animais. Deus deu a capacidade a ele de comer todos os frutos do jardim, menos aquele que era o fruto proibido. Então o homem foi criado com liberdade. O homem foi criado não para ser escravo, não para ser sujeitado, não para estar debaixo de um jugo. O homem não foi criado para ser dominado. Nós não fomos chamados para dominar o homem. O homem foi criado para dominar a criação, o universo, o que existe. Um ser humano não foi chamado para dominar outro. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta palavra é isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com poder, com potencial, com capacidade de domínio, de dominar as circunstâncias, de dominar as coisas. Ele, estando no Jardim do Éden, dominava a criação, tanto os animais, como as aves, como o mar, como as águas, como o vento, a força do fogo. A Bíblia não diz que no Éden, enquanto o homem estava com Deus, ele sofria alguma ameaça. A Bíblia não diz que no Éden, enquanto ele estava na presença de Deus, ele sofria com alguma doença.
A Bíblia não diz nem que a mulher sofria para dar à luz de parto quando ele estava no Éden. A Bíblia não diz que o homem passava fome no Éden. A Bíblia tampouco diz que um homem sujeitava outro homem, enganava outro homem, dominava outro homem, escravizava outro homem. A Bíblia não diz isso. Na presença de Deus, as coisas de Deus tinham uma ordem, e o homem, nessa ordem, era instrumento de Deus para governo na terra, para governo no jardim. Deus governava sobre o homem, e o homem devia governar sobre a criação. Esse foi o plano original de Deus. Esse foi o projeto de Deus inicial, que o homem vivesse uma vida de qualidade, que o homem tivesse tudo do bom e do melhor, que o homem fosse feliz com Deus e com a criação, que o homem não sofresse nenhum dano, que o homem não fosse escravo de nada e nem de ninguém. E nós vimos que depois disso, lá no capítulo 3, o homem peca. O homem passa por cima do governo de Deus. Estando sobre o seu governo, ele exagerou no seu governo, governando sobre as circunstâncias, governando sobre os elementos, governando sobre a criação, sobre os animais, sobre as frutas, as árvores. O homem exagerou no seu governo. Ele saiu da ordem de Deus no seu governo e tomou a atribuição de comer do fruto de uma árvore que ele não podia comer. Sendo assim, o homem perdeu o seu domínio por um momento. Ele foi lançado fora do jardim. Ele foi privado de todas essas delícias. Ele foi privado de todo esse privilégio, de todas essas bênçãos que ele podia usufruir e experimentar no jardim do Éden. Estando no Éden, não estava só na presença de Deus, não tinha só a comunhão e a glória de Deus consigo, ele também era dominador. Ele também era soberano sobre a criação. Ele também sujeitava a criação. Ele se multiplicava e frutificava, tinha potencial para construir, para crescer, para multiplicar-se, para dar fruto. Ele tinha potencial para governar, dominar todas as coisas. Ele convivia com essas coisas e nenhuma delas era perigo para ele. Porém, quando o homem peca, ele é lançado fora do jardim e ele perde esse privilégio, ele perde esse poder, ele perde essa autoridade, passa a ser escravo do pecado. Em vez de ser livre, ele passa a ser escravo do pecado. Em vez de dominar, passa a ser dominado pelo pecado e pelo mundo. Em vez do ser humano sujeitar as coisas sobre ele, sujeitar as coisas e a criação, foi sujeito por ela. Foi sujeito pelas ondas, foi sujeito pelo vento, pela tempestade, pela chuva. Sofre com enfermidades, sofre com problemas, sente fome, envelhece, morre com dores de parto, dá à luz a uma criança, sente os seus fluxos menstruais e sofre com eles. Então o ser humano, fora da presença de Deus, perdeu a sua capacidade de domínio por um momento. Mas a promessa dizia que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. Esta lhe feriria o calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Isto quer dizer que Jesus viria para resgatar a humanidade. E nessa ordem de coisas, onde o homem tinha o domínio, perdeu o domínio, a provisão de Deus é o seu Filho unigênito. Por amor a esse homem, não o destruiu, senão que por amor disse: eu vou resgatá-lo, eu vou trazê-lo de volta ao jardim, eu vou trazê-lo de volta ao Éden, eu vou dar-lhe de novo a capacidade de domínio. Então aquele homem que ora dominava no Éden, que ora governava, sujeitava a criação no Éden e desfrutava da presença de Deus e era feliz com tudo no Éden, aquele homem agora está sem Deus, está separado da comunhão com Deus, está separado do Éden, está privado de governar sobre as coisas, não sobre as pessoas, mas sobre as coisas. É agora escravo do pecado. E Cristo, nossa Páscoa, vem pelo homem, vem por ele, vem por mim, vem por você. E naquela cruz ele morre, ele se entrega numa cruz para que pela cruz nos fosse dado acesso de novo ao Éden.
Ele se entregou e morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você entrássemos no Santo dos Santos, entrássemos de novo na atitude de governo, entrássemos de novo no plano original de Deus, no Éden, que era desfrutar de sua comunhão e poder governar sobre todas as coisas. O homem perdeu esse privilégio, o homem perdeu essa bênção, mas em Cristo ele regressa à casa. Em Cristo o ser humano volta ao Pai. Em Cristo o ser humano se reconcilia com Deus. Em Cristo o homem volta para o Éden. Ele volta a exercer domínio. Ele volta a exercer domínio sobre as circunstâncias. Hoje é Páscoa. Muita gente pensa que Páscoa é ovo de chocolate. Muitas vezes a pessoa pensa que Páscoa é algo de tradição. Mas a nossa Páscoa é justamente esse Cristo que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa Páscoa é esse Cordeiro imolado por mim e por você para fazer-nos regressar ao Éden. Não é só por causa do domínio, não é só por causa de sujeitar os animais, não é só por causa das delícias, da provisão, da segurança do Éden que Cristo morreu. Cristo morreu para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele morreu porque eu e você merecíamos essa cruz. Ele foi no Calvário para dar-nos acesso ao Pai. Caminho é Cristo, a verdade é Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Santo dos Santos se não for por Ele. E ninguém volta ao Jardim do Éden se não for por Ele. A espada da justiça que fazia separação entre o homem e o Éden, impedia que o homem entrasse no Éden, essa espada é justamente essa cruz onde ele foi pendurado. A justiça se fez através dele e nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao Éden. Essa é a verdade do Evangelho. Glória a Deus, a paz do Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. O que você e eu devemos entender nessa data é que o seu Cristo e o meu Cristo não está numa cruz. Ele não foi derrotado. Ele ainda não leva sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele ainda não está pregado com 3 cravos naquela cruz. Não, ele não é um Cristo morto. Ele é um Cristo ressuscitado. Ele venceu ao terceiro dia, se apresentou com muitas e infalíveis provas e foi ao Pai, dizendo quando expirou na cruz, está consumado, está completada, está perdoado, é dada a misericórdia, é dado acesso ao Pai, a graça foi concedida, o perdão de pecados e a salvação a todo aquele que crer. Essa é a mensagem. Há 2000 anos atrás, ele morreu por ti, morreu por nós, para nos dar acesso ao Pai, para nos restaurar a comunhão com o Pai, a glória da qual nós fomos destituídos dela. Ele morreu e ressuscitou para nos levar de volta ao Éden, de volta à presença de Deus. Isso é o que você deve entender. Se eu e você cremos nisso, recebemos de novo poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E os que creem no seu nome podem então exercer domínio, tal como diz Gênesis 1:28 que lemos aqui. Os que creem no seu nome podem fazer milagres no seu nome. Os que creem no seu nome podem expulsar demônios no seu nome. Os que creem no seu nome podem curar os enfermos no seu nome. Os que creem no seu nome falarão novas línguas no seu nome. Os que creem no seu nome farão obras maiores que essa. Os que creem no seu nome, do seu interior fluirão rios de água viva. Os que creem no seu nome irá e fará proezas, maravilhas. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre isso. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras como essa e fará obras maiores que essa. Que obras maiores seriam essas? Por que será que um homem, um ser humano como eu e você, andou sobre as águas? Porque em Cristo voltamos à atitude de governo, voltamos à atitude de domínio. Por isso é que o homem em Cristo é livre de todo vício. Ele é livre de tudo que escraviza ele. Ele é livre de tudo que o domina. Ele é livre de todo trauma. Ele é livre de todo rancor. Ele é livre de toda acusação, de toda condenação. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, porque ele foi restaurado às regiões celestiais com Cristo. Está sentado com Cristo. Tem autoridade com Cristo. E em nome de Cristo ele sujeita as circunstâncias. Aqui eu vou entender o seguinte, para terminar essa mensagem.
Eu e você em Cristo voltamos ao Éden. Eu e você em Cristo voltamos à casa. Eu e você em Cristo voltamos ao lugar de delícias, ao paraíso, ao lugar da presença, que Deus preparou desde antes da fundação do mundo para que vivêssemos nele. Eu e você podemos voltar à posição de domínio, não de ser dominados. A posição de governo, não de ser governados. A posição de autoridade, de sujeitar as circunstâncias e não ser sujeitado por elas. Por isso é que um surfista pode dominar ondas gigantescas de 20 metros de altura. Por isso é que um domador pode dominar um leão no circo. Por isso é que um homem pode dominar a força do fogo ao seu favor. A destruição só vem para aquele que não domina. A dor só destrói aquele que não domina. A ruína só acontece na vida daquele que não está em Cristo. A chuva vem sobre essa casa, o vento sopra, as ondas batem nela e grande é a sua queda, porque esta pessoa não tem atitude, não está sobre a rocha, atitude de domínio. Então eu quero meditar nesta palavra, nesta tarde e te dizer, você não é vítima da circunstância, você não é escravo das circunstâncias, você não deve ser dominado pela criação, nem dominada pela criação. Em outras palavras, você é livre em Cristo, fostes libertos em Cristo, estás assentado com Cristo, tu tens poder e autoridade para dizer ao mar, aquieta-te, tu tens poder e autoridade para vencer a tempestade. Enquanto Cristo dormia no barco, eles estavam desesperados, porque eles não tinham atitude de domínio. Tu tens essa autoridade. Em segundo lugar, o homem não foi feito para dominar outro homem. O homem, o ser humano, não foi feito para governar outro ser humano. Adão não foi chamado para dominar a Eva. Adão não foi chamado para sujeitar a Eva. Adão e Eva, como seres humanos, foram chamados, foram criados à semelhança de Deus para dominar e governar sobre a criação, não sobre outro homem. Aqui nós vamos entender o seguinte: nem eu nem você fomos chamados para dominar ninguém. Nenhum líder foi chamado para dominar as pessoas. Nenhum ser humano foi chamado para dominar as pessoas. Nós dominamos as coisas, não as pessoas. Hoje em dia, as pessoas dominam as pessoas e não as coisas. Elas são dominadas pelas coisas e dominam outras pessoas. Nós não fomos chamados para dominar ninguém, principalmente o ser humano, porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, como você e eu somos a imagem de Cristo. Somos livres em Cristo, fomos criados para dominar o vento, o mar, a tempestade, o leão, o urso. Por que será que Davi venceu o leão e o urso? Porque ele assumiu uma posição de domínio, porque Deus era com ele, porque ele vencia os seus inimigos pela força do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. Vamos descobrir em toda a Bíblia o homem dominando o mar, o homem dominando o sangue, o homem dominando as pestes, porque Deus deu autoridade ao homem fazer isso. Em terceiro lugar, o homem vence a Satanás. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele pisou sobre a cabeça da serpente e quando ressuscitou ao terceiro dia, pegou a chave da morte e do inferno e disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e debaixo da terra também tem autoridade. Ou seja, que o diabo perdeu todo o domínio e autoridade quando Cristo venceu, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. O diabo perdeu toda a autoridade. Jesus o expôs ao ridículo, rasgou a cédula que era contra nós. Ele o ridicularizou, ele o envergonhou publicamente, como um general vencido, porque Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu a enfermidade, venceu o problema, venceu a angústia, venceu a depressão, venceu o suicídio, venceu a acusação, venceu toda a perseguição do inimigo, toda humilhação nesse mundo. Ele venceu o mundo. Ele diz: eu venci o mundo. Ele venceu tudo isso. Porque Cristo venceu, nós venceremos. Porque Ele superou, nós superaremos. E é em nome dEle que vamos conseguir. Não é por força, por violência, mas pelo Espírito dEle. Não é de nós para que ninguém se glorie, é pela graça dEle. Então eu e você vamos vencer. Gênesis 1:28, para terminar, volta a dizer o seguinte: e Deus os abençoou e ao mesmo tempo lhes ordenou:
Ao mesmo tempo que Deus lhe deu uma bênção, ao mesmo tempo que Deus nos deu um privilégio, nos deu também responsabilidade. Ninguém recebe uma bênção sem responsabilidade. Ninguém recebe um carro sem ter documentos, sem ter capacidade, sem estar sujeito sobre as leis. Ninguém recebe uma vitória sem ter responsabilidade com elas. Ninguém recebe alimento, provisão, sem ter uma responsabilidade. Ninguém é abençoado por Deus sem ter ordens que cumprir. O privilégio vem junto com a responsabilidade, e Deus os abençoou e os ordenou dizendo: sede férteis, multiplicai-vos, povoai a terra, frutificai. A ordem que Deus deu era a seguinte: vocês não vão ficar só desfrutando das belezas e das bênçãos do Éden. A ordem que Deus deu, disse: vocês não vão ficar só comendo e recebendo toda a bênção do Éden. Vocês também vão ter que dar nome aos animais. Vocês também vão ter que semear na terra. Vocês vão ter que frutificar. Vocês vão ter que multiplicar-se. Vão povoar toda a terra. Ou seja, houve responsabilidade. Para terminar, eu e você não fomos chamados. Eu vou dar essa palavra aqui, eu quero que você guarde isso, porque lendo o texto Deus falou comigo. Hoje é o dia tradicional onde muita gente, sem entender a palavra de Deus, não come carne. Hoje é o dia que o pessoal se santifica. Hoje é o único dia do ano em que o povo se abstém de carne, de beber vinho, de fazer muita coisa por tradição. E eu vou desmascarar isso na palavra. Em Gênesis 1:28, o Senhor disse: povoai, frutificai, sejam felizes na terra, sujeitai ela. E versículo 29, acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e vos dou todas as árvores que dão frutos e sementes por um alimento. Também dou todos os animais da terra. Deus não deu para o homem só peixe para ele comer. Ele deu todos os animais da terra. Não, mas eu sou vegetariano, eu sou vegano. É uma opção sua. Se você não quer comer porco, é uma opção sua. Mas Deus criou a carne dos animais para servir de alimento para o homem. Claro que não todos os animais são puros, e não todos os animais são... Em tudo há uma regra. Em toda bênção há uma regra. E a regra é: você não deve comer alguns animais que são peçonhentos. Alguns animais que não foram feitos para você se alimentar. Ainda que na África comem de tudo, eu e você não devemos comer qualquer coisa, assim como não devemos beber qualquer coisa. Deus não criou a bebida alcoólica. Deus não criou o cigarro. Ele criou os elementos. Ele não criou. Assim como o médico vai tomar árvore de Novalgina e faz uma Novalgina, né? E o pessoal da roça tomava a Novalgina da planta. Não, estou com dor de cabeça. Ia lá na planta, pegava 2 folhas, amassava ela, fazia um suco e tomava. Forte. Porque essa é a composição do remédio Novalgina. Então Deus criou a criação, os elementos, a criação. Ele não criou o remédio. Sabe por que os índios não se enfermam? Sabe por que os índios não têm a maioria das enfermidades que nós temos aqui fora? Porque eles vivem das plantas. Eles vivem da criação. Eles vivem do que é puro. Eles vivem do que é puro. E ainda até a sua consciência é pura. Até a consciência dos índios é pura. Isso é uma questão cultural, mas o fato é que Deus nos chamou para governar, para dominar e não ser dominados. Não se permita ser dominado por ninguém. Não se permita ser sujeitado por ninguém. Você não deve ser rebelde. Existem autoridades no lar, autoridades governamental e autoridades espirituais, que são autoridades, mas não devem sujeitar-nos, não devem submeter, não devem escravizar-nos. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. Nesta data, o problema não é comer carne. O problema é andar na carne. Nesta data, no dia de hoje, o problema não é comer carne. Carne vermelha, o que seja. O problema é andar na carne. De que adianta? Jesus disse, quando expulsou o demônio daquela mulher encurvada, filha de Abraão, crente, eles começaram a murmurar no sábado. E ele disse, o que adianta vocês no sábado soltarem um animal que está preso, que está morrendo, que está se afundando na vala,
para comer, só por causa de comida, e vocês no sábado não curarem uma mulher, não ajudarem uma pessoa, porque para eles um animal valia mais que um ser humano. Não é assim hoje? Você conhece alguém hoje que valoriza mais um animal que um ser humano? Que ama mais um cachorro que a sua família? Você conhece alguém hoje que valoriza mais um animal que um ser humano? Os direitos humanos valem mais por um animal, ou os direitos que deveriam ser humanos valem mais por um animal do que para um ser humano? Você conhece alguém assim? Infelizmente, o ser humano hoje trocou o valor de uma pessoa pelas coisas. Em vez de governar as coisas, eles dominam as pessoas. Infelizmente, o ser humano hoje cospe uma mosca e engole um camelo. Eles valorizam mais os animais. São capazes de socorrer um animal. São capazes de alimentar um animal, levar animal até para o cabeleireiro. Mas o ser humano não ajuda outro ser humano. Falta amor, falta Cristo, falta o Éden, falta a cruz, falta a Páscoa, falta a salvação, falta a restauração, falta perdão de pecados, falta transformação de entendimento, falta a pessoa entender a sua posição, o ser humano entender a sua posição. Eu quero orar por você